Bom dia, sexto ano. Vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, começamos o nosso módulo 4, livro 4. Começamos da Antiguidade para a Idade Média. Sobre a nota das provas, eu vou esperar quem estiver de segunda chamada, fazer a segunda chamada, para poder corrigir e passar a nota de vocês. As notas serão dadas a partir do fim da aula, às 11h20. Durante o recreio, eu vou estar passando as notas do oitavo ano, para que eu não precise passar as notas de duas turmas, tudo depois de 11h20. Então, tenham calma, vai ser depois do fim da aula, como sempre, em ordem alfabética. Por isso, calma, gente. Vocês todos vão receber sua prova. Não precisa dizer quem quer receber, eu vou passar para todos, não, sem problema nenhum. Só peço paciência. E no capítulo de hoje, vamos ver um período de transição do fim da Antiguidade para o início da Idade Média. Uma coisa que é importante dizer é que esses marcos, que a gente bota como fim da Antiguidade, início da Idade Média, eles não aconteceram assim. Foi tudo um processo que levou anos até ocorrer essa mudança. E o mais importante, quem vivia na época da Antiguidade não chamava de Antiguidade. Quem vivia na Idade Média não falava que estávamos vivendo na Idade Média. Esses foram nomes que foram postos depois por historiadores para poder organizar a história humana, principalmente a história europeia, de uma maneira mais lógica, por isso dividir em idades, em eras. O fim do Império Romano do Ocidente marca a transição entre a Antiguidade e a Idade Média. Essa transição se caracterizou por diversas transformações no continente europeu, como a formação de novos reinos e o fortalecimento do cristianismo. Neste capítulo, vamos conhecer um pouco mais sobre essas transformações. Idade Média. A Idade Média é um período histórico europeu com duração de cerca de 1000 anos. A maioria dos historiadores considera que esse período teve início no ano de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, e se estendeu até 1453, quando a cidade de Constantinopla foi conquistada pelos turcos. Essa cidade de Constantinopla fazia parte do Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente. Então, se você vê em livros, filmes e séries falando que a Idade Média vai do fim do Império Romano ao fim do Império Romano, faz sentido e não está errado. Por muito tempo, a Idade Média também foi conhecida como Idade das Trevas, pois havia a ideia de que esse período tinha sido marcado por doenças, pobreza, intolerância religiosa e poucos avanços artísticos, técnicos e científicos. Nas últimas décadas, porém, essa ideia passou por transformações. Diversos estudos históricos afirmam que a Idade Média foi um importante período em que ocorreram muitas realizações. Vários aspectos culturais atuais, principalmente na sociedade ocidental, formaram-se graças a essa época medieval, como é o caso das diversas línguas existentes, entre elas o português, o castelhano e o francês. Além disso, ao longo desses 1000 anos surgiram várias das atuais nações europeias, e foi no final desse período que o sistema econômico capitalista começou a se configurar. Ou seja, não fiquem com essa ideia antiga, muito errada até, de que a Idade Média foi uma Idade das Trevas. Houve muito avanço científico, cultural e artístico durante esse período. Essa ideia da Idade Média ter sido uma Idade das Trevas veio muito de quem, digamos, vivia depois dela, que para poder, digamos,
valorizar o que se fazia, depreciava o que vinha antes. E o que vinha antes foi a Idade Média. A Idade Média, ela de fato foi uma época incomum, se a gente for pegar a história, porque ela tem características muito dela, que praticamente todos os povos europeus foram seguindo. Era difícil você não ver certas semelhanças entre eles. Muito porque uma coisa que aconteceu ali foi uma grande unidade religiosa. Em determinado momento, a Europa é praticamente toda cristã. Tirando certas áreas mais afastadas, ela em sua grande maioria é cristã. Então existe um componente cultural, cristianismo, que faz com que todos esses países europeus comecem a conversar uma língua mais próxima, uma ideia mais próxima. Por isso que a Idade Média, as pessoas acham que não aconteceu nada porque tudo era igual, era a mesma coisa em qualquer lugar. São ideias muito atrasadas falar isso. Houve-se sim avanços. O livro de vocês traz exemplo das línguas, o português, o espanhol, que é o castelhano, e o francês se formaram durante a Idade Média. Então a gente está vendo aí um avanço cultural. Teve na Idade Média também alguns avanços científicos. Houveram avanços científicos na Idade Média. Principalmente em áreas mais militares. A construção de castelos, que é a construção civil, avançou bastante. Houve-se o conhecimento também muito de aço, que foi sendo construído. A pólvora que entrou na Europa e mudou o cenário europeu aconteceu durante a Idade Média. Então, não foi uma época parada. Houve avanços durante a Idade Média. Por esse motivo, muitos historiadores reconhecem que a Idade Média foi um período que deu início ao mundo ocidental. Também chamado Ocidente, é formado por vários países que receberam forte influência cultural europeia. Além da própria Europa, engloba países como Estados Unidos, Brasil, Canadá e Austrália. Ou seja, o que a gente conhece como o Ocidente, ele tem suas bases lá na cultura greco-romana, como vocês mesmos viram esse ano, mas a estrutura, a base, a formação acontece mesmo durante a Idade Média. Por quê? Você tem a cultura greco-romana como base de pensamentos, de ideias, mas é com o cristianismo que você ganha uma unidade entre as coisas. Em que digamos, se antes dois povos, um rezava para o Deus X e o outro para o Deus Y, eles teriam certos problemas em falar de certos assuntos por causa de suas religiões. Com as religiões iguais, cristã, eles podem se ater a outros assuntos porque eles têm um assunto em comum que eles não precisam ficar discutindo. Então, a unidade cristã ela ajudou a formar o conceito de mundo ocidental. Não é uma regra em si, depois a gente vê certas exceções, porque também temos a questão de mistura cultural. O que veio antes não foi apagado, foi misturado, foi abraçado. Então, digamos, por causa disso, a gente não pode falar que o francês é a mesma coisa que o espanhol. Além da língua, eles têm outras coisas que os diferenciam. O espanhol não é a mesma coisa que o português. E por assim vai. Mas o cristianismo ele faz parte da base que a gente conhece como o Ocidente. Apogeu e queda do Império Romano. Por volta do ano 100, o Império Romano atingiu sua máxima extensão, ocupando cerca de metade do território europeu, parte do norte da África e parte do Oriente Médio. O Estado romano procurava manter o controle sobre todas as regiões do Império, estabelecendo um poder centralizado. Os impostos arrecadados nas regiões dominadas pelos romanos eram utilizados para manter o Estado, que tinha um alto gasto com questões militares. Pois, para manter os territórios conquistados, era necessário um grande e bem treinado exército. Para facilitar o acesso a todas as regiões do Império, as cidades
romanas eram interligadas por estradas pavimentadas, que facilitava o deslocamento de tropas do exército e estimulava o comércio. Nessa época, as cidades romanas tinham grande importância econômica e havia intenso fluxo comercial entre elas. Então, a gente ali chega no ano 100, por volta do ano 100, a grande extensão do Império Romano. Eles chegaram ao auge deles. Foi o momento de maior, digamos, poder do Império Romano. E qual era o método deles de domínio? Eles vão, derrotam um povo. Até falei um pouco disso na aula de Império Romano, mas é bom lembrar. Derrotavam um povo, lá que eles queriam derrotar. Chegavam para eles e falavam, olha só, vocês podem cuidar da vida de vocês como vocês quiserem. Vocês podem discutir o que vocês quiserem da vida de vocês. Eu não vou me meter, não. Mas eu quero que vocês paguem para mim um certo tributo, porque agora vocês fazem parte do Império Romano. E esse tributo, que era pedido pelo Império Romano, ele tinha que ser pago, senão haveria a questão da Pax Romana. A Pax Romana, que a gente viu, de manter a paz no Império, consistia em cobra tributo, é pago. Se não é pago, vou forçar você a pagar. Era essa a política do Império Romano. Ele não negociava na questão do tributo. Fora isso, o povo podia fazer o que ele quisesse. Podia viver da forma que quisesse. Desde que não interfira nos assuntos de Roma. Essa era a única regra que o Império Romano impunha sobre os povos que ele vivia. E nesses povos que viviam no Império, tinha que ter também certos recursos de infraestrutura que os romanos sabiam e que os outros povos não sabiam, como estradas. A estrada romana era necessária existir, porque facilitava o trânsito entre tropas, de comércio, de pessoas, e era uma característica romana que eles viam que era necessário ter entre as suas cidades. Então os romanos construíam estradas quando dominavam o povo. Eles também construíam certas coisas que facilitava a sua permanência no território. Coisas como uma cisterna para acumular água. Se o local tem pouca água, mas tem um rio lá longe, eles faziam um aqueduto. Então, um aqueduto. Imagina um cano de água, mas que ele vem por cima. Ele vem por pilastras. Ali a água vai descendo até cair num reservatório. Eles faziam obras onde eles dominavam para poder tornar aquele local, digamos, num ponto de qualidade romana. Mas, para isso tudo, precisava de mão de obra. Também precisava de um exército ali vigiando o povo que foi dominado para ver se ele não ia se voltar contra eles. Para ver se eles iam cumprir com o que os romanos queriam. E tudo isso demandava dinheiro. Eles conseguiam através da cobrança de tributos e através do comércio. As duas coisas eram necessárias existir. E aí vem um ponto interessante nisso tudo. Quando você tem cidades que têm muito dinheiro, cidades que têm que pagar muito dinheiro a Roma, você está criando locais de grande valor, que vai começar a atrair a atenção de outros povos. E a gente vai ver que isso cria uma consequência para o Império Romano. A crise do Império Romano. Após o Império Romano chegar ao seu apogeu, inicia-se um longo período de crise, causado por diferentes motivos. A economia romana tinha como base o sistema escravista. Os romanos escravizaram grande número de pessoas, entre elas populações derrotadas em guerras de conquista. Com o fim da expansão do Império, por volta do ano 100, houve
expressiva queda no número de escravos, diminuindo drasticamente a produtividade, gerando uma crise econômica. Por quê? Eles ganhavam escravos quando eles dominavam outro povo. Se eles param de dominar outro povo, eles param de ganhar escravos. Não necessariamente eles vão parar 100% de ganhar escravos, porque tem pessoas que não são nascidas, aí podem vir a ser escravizados. Então, existiam outras formas de escravidão, mas a principal era por conquista de um território e escravização do povo. Sem essa fonte de escravos, Roma fica... E como é que eu vou fazer? A maior mão de obra de Roma é de escravos. Quem vai poder trabalhar para mim agora? Essa crise reduziu o comércio e comprometeu o abastecimento nos grandes centros urbanos. Com isso, milhares de pessoas passaram a ter dificuldade em viver nas cidades e começaram a migrar para o campo, onde viveriam sob a proteção de grandes proprietários de terra. Com a diminuição da produção e do comércio, a crise também afetou a arrecadação de impostos, tornando o Estado mais fraco, que reduziu sua capacidade de manter as fronteiras do Império em relação à invasão dos povos germânicos. Não é porque Roma dominou grande parte da Europa que ela tinha dominado a Europa inteira. Quando Roma avança, vai tomando território, vai conquistando, vai derrotando, ela também vai empurrando povos para outros lugares que antes podiam se movimentar para esse território que antes era livre, agora é de Roma. Um desses vários povos são os povos germânicos. Não é um povo só germânico, são vários. A gente não tem nome de todos eles, porque eram muitos povos mesmo. E esses povos germânicos, eles falavam uma língua que a gente, pelo que entende, é a raiz do que hoje é o alemão. Por isso que a gente chama de povos germânicos. E eles foram empurrados até uma certa área em que Roma não conseguia passar. Que, se me lembro bem, é o rio Danúbio. É um rio que cruza ali o meio da Europa. É um rio muito grande. Ele meio que marcou uma fronteira natural entre Império Romano e região dos bárbaros, que eles chamavam de bárbaros. E esses povos germânicos nunca pararam de atacar Roma. Eles sempre tentaram voltar a essas regiões que antes eles tinham acesso. Alguns até eram dessas regiões que Roma dominou, que conseguiu escapar de Roma. Então nunca houve uma trégua por parte dos germânicos. E isso serviu por um tempo para manter o exército romano ativo. Afinal, parou a expansão, para que a gente precisa de exército? A gente precisa para defender nossa fronteira. Então tinha um motivo. Mas com a crise da falta de escravos, gerou uma crise econômica. Tinha pouca mão de obra escrava, os trabalhos começavam a produzir menos, porque eles baseavam tudo em mão de obra escrava. A vida na cidade depende do que é produzido no campo em outras regiões chegar através do comércio, e com isso passa a chegar muito pouco. Então a vida na cidade começa a se tornar muito difícil. E essa dificuldade na vida nas cidades faz as pessoas irem para o campo de novo. A gente viu que a maioria das pessoas iam do campo para a cidade porque os pequenos proprietários perdiam suas posses e tinham que vender para grandes proprietários. E assim tinha procurado trabalho na cidade. Agora está ocorrendo o oposto. Na cidade não tem como viver. Tem pouco recurso, pouco trabalho. Muito menos do que tinha antes. E agora as pessoas voltam para o campo, porque no campo os grandes proprietários estão um pouco escravo, mas ainda assim está precisando de mão de obra, e vai contratando essas pessoas, através de acordos verbais e outros tipos de acordo. As invasões germânicas. Com dificuldade para defender suas fronteiras, os governantes romanos promoveram acordos com líderes de povos germânicos, que ocupavam territórios do Império no norte da Europa. Nesses acordos, os romanos permitiam a ocupação de seus territórios desde que os germânicos protegessem as fronteiras, evitando que outros povos os invadissem. Diante dos problemas para manter seu exército, os romanos também passaram a recrutar soldados germânicos,
chegando a ocupar diversos postos de comando. Algo interessante aí. Os germânicos atacavam muito as cidades romanas porque eles sabiam que nelas tinham riquezas. Daí que eu falei para vocês guardarem aquela informação no início. Elas eram cidades de grande circulação de produto, de dinheiro mesmo, moeda de ouro, prata. Então elas chamavam muita atenção nos ataques. E eles eram motivados por pilhar as cidades, mas também por tentar tomar aquele território. Mas quando o exército romano começou a ter problema em se manter, e os romanos viram que era muito povo para combater, eles começaram a querer fazer esses acordos de, você pode entrar aqui no meu território, sou Império Romano, tô deixando você entrar. Olha, você pode viver aqui, nesse local, é um lugar bom, dá para plantar bastante, a terra é fértil. Você faz parte agora do Império Romano, aceitando esse acordo, e eu vou te impor só uma condição de que você defenda esse território, que afinal você está morando, é do Império Romano, mas você está morando, e defenda de outros povos germânicos como vocês, porque é uma questão prática. Vocês querem terra, eu quero proteção, eu estou dando proteção, terra para vocês me dão proteção. Era esse o acordo que os romanos queriam fazer. E quando no exército fica complicado de se manter, de se pagar romanos e outros povos para se manter no exército, eles começam a contratar esses mercenários, esses soldados germânicos, e botar dentro do exército romano por questões lógicas. Eles são um povo que está lutando há muito tempo, não está parado como os outros povos que eu já dominei, alguns povos eu domino há séculos. Então eles são um povo ativo, tá ali, guerreiro, lutando. É bom, eu posso contratar eles e eles vão me ajudar a me manter protegido. Entre as principais medidas adotadas pelos romanos para contornar a longa crise pela qual passavam, estava o imperador Teodósio, que no ano de 395 dividiu o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Ou seja, ele pegou o território do Império Romano e dividiu em dois. Nessa divisão em dois, o Ocidente, a capital continua Roma, e no Oriente, a capital vira Constantinopla. Por que ele fez isso? Porque ele pretendia facilitar a questão da administração do Império. É um Império muito grande, a comunicação não era muito boa ainda, era comunicação por carta, dependia muito de cavaleiros e navios irem trazerem cartas. E para gerir um lugar tão grande, a comunicação tinha que ser mais rápida, tinha que ser mais inteligente e atender mais as demandas de um só local. O Império Romano, por ele ser muito, muito grande, às vezes as decisões do imperador, tipo, ajudava quem mora na Espanha, não ajudava quem morava lá em Jerusalém. Se ele tomasse uma decisão que ajudava quem morava em Jerusalém, talvez não ajudasse quem mora no Egito. E aí cria-se um problema grande, porque uma só pessoa dificilmente conseguiria tomar conta de todo esse império. Por isso, ele decide dividir em dois o Império Romano. Eles são aliados, eles são amigos ainda, mas o Império Romano do Oriente tem o seu imperador lá que cuida da sua parte, e o Império Romano do Ocidente tem o seu imperador em Roma que cuida da parte dele. Sem obter sucesso com essa estratégia, os romanos sofreram cada vez mais com as invasões de outros povos, que aos poucos dominaram grande parte de seu território. Consequentemente, em 476, a cidade de Roma, capital ocidental, foi conquistada e saqueada por um grupo de invasores germânicos, que depuseram o então imperador Rômulo Augusto. Essa conquista representa o fim já enfraquecido do Império Romano do Ocidente, possibilitando, ao longo dos séculos seguintes, o surgimento de outros reinos germânicos. O que aconteceu, então? O Império Romano do Ocidente, onde ficava Roma, ele
tinha feito a divisão. Ele tinha feito os acordos lá com os povos germânicos de viver na fronteira para ficar protegendo ele. Só que existia um grande porém nisso tudo. A parte oriental do Império Romano era uma parte mais rica. O comércio ali da região do Oriente Médio, mais dentro da Arábia, Grécia, era um comércio mais forte. Era um comércio que sofreu muito menos com o problema de escravos do que a parte ocidental. E também era uma parte do império que tinha conexão com outros povos. Os romanos do Oriente tinham contato com povos como os indianos, como os... se lembra bem o nome, Seleucidas. Tinham contato com povos nômades que não ficavam parados no seu local, que vinham de outros cantos da Ásia. Inclusive, a gente tem relatos do contato do Império Romano com a China. Não era a China ainda, era um dos reinos da China. A China era um dos 3 grandes reinos. Mas ela tinha contato com algum deles e fazia comércio. Então, o pessoal do Oriente tinha com quem comercializar que não o Império Romano. E por isso ele sofreu muito menos com a crise que a falta de escravos trouxe. A do Ocidente, se a gente parar para pensar, ele tem contato com povos germânicos, Oceano Atlântico, que não tem como passar naquela época, e de volta o Império Romano do Oriente. Então ele tem muito menos contato com outros povos para fazer comércio e assim conseguir suprir os problemas que veio com a falta de escravos. Por isso, ele se tornou muito mais fraco, mais rápido do que o do Oriente. O do Oriente durou muito mais tempo. Como eu falei, a frase a Idade Média vai do fim do Império Romano ao fim do Império Romano tem um bom sentido, porque o Império Romano do Oriente, a gente conhece depois como Império Bizantino, ele dura até o fim da Idade Média. Então, ele durou muito mais que o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente teve a ideia de contratar as tribos bárbaras germânicas para poder tomar conta das fronteiras. Por um lado deu certo, mas por outro ensinou a eles a forma romana de fazer guerra. Então, aquela vantagem militar que os romanos tinham lá atrás, agora já não existia mais, porque os seus adversários já começaram a aprender. E alguns aprenderam até na prática mesmo, enfrentando eles. De tanto os romanos usarem suas táticas, uma hora os outros povos iam aprender. E também houve uma coisa que o livro não traz, mas que é interessante falar, houve uma onda migratória de povos para dentro do Império Romano. Digamos, existia um povo bárbaro. A gente está falando bárbaro, mas bárbaro não é um termo muito certo, mas eu estou falando para vocês não ficarem muito complicados. Havia um povo bárbaro, que não necessariamente um povo germânico, que era muito forte, aí ele assustava outros povos germânicos. Aí esses povos germânicos eram fortes, mas não tão fortes quanto o outro, mas assustavam outros mais fracos. Aí um ia assustando o outro, empurrando, até o que está lá embaixo, nessa cadeia de força, chegar na fronteira do Império Romano. E está sendo perseguido pelos outros. Olha, meu povo está sendo perseguido. Aquele lá que está me perseguindo, eu sei que é forte. Esse aqui, eu estou vendo que não está tão forte, então eu vou invadir esse aqui. E assim foram fazendo várias e várias invasões ao Império Romano. As invasões germânicas não foi uma coisa assim. Aconteceu por muitos anos. Não foi do dia para a noite que o Império Romano caiu. Durou muito tempo isso. Para vocês terem uma ideia. A divisão foi em 395. A queda foi em 476. Passou muito tempo aí de invasão de povos germânicos. E com a invasão deles e estabelecimento nessas terras, criou-se os reinos germânicos. A formação de reinos germânicos em territórios antes dominados pelo Império Romano do Ocidente ocorreu com a fusão de elementos transmitidos pela sociedade romana
pelas sociedades germânicas. Dessa maneira, ficaram conhecidos também como os reinos romano-germânicos. Os povos germânicos apresentavam muitas diferenças entre si, embora houvesse semelhanças em sua organização social, política e econômica. Algumas dessas características formaram a base dos reinos germânicos. Eu vou dar uma explicação para vocês disso, mas vou dar depois do recreio. A gente já deve estar chegando no recreio agora. A gente já deve estar chegando no recreio agora. Eu vou dar aquela nossa pausa. A gente volta às 10h20 com a matéria.